Fala, minha galerinha, tudo certo com vocês? Bora estudar? Bom, hoje chegamos então à nossa aula sobre a sociedade feudal. Essa aula é a primeira parte de 3 sobre esse conteúdo. Então é fundamental que para você conseguir acessar as próximas aulas e saber de verdade quando ela será publicada, que você se inscreva em nosso canal. 89% dos nossos alunos que aqui estão todos os dias não são inscritos no canal. E sabe qual é o detalhe? Eles voltam nas outras aulas e continuam não inscritos. Bom, colabora com o produtor de conteúdo, colabora com o seu professor, que está disponibilizando aulas gratuitas de qualidade todos os dias aqui no canal. Isso ajuda muito a manutenção de nosso trabalho e constantes investimentos também na estrutura de nossas gravações. Todas as informações, as nossas redes sociais e tudo que você precisa saber, inclusive a respeito do material desta aula, estão na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Então é fácil você chegar às nossas redes, é fácil você ter as principais informações. Antes de nós começarmos a nossa aula, é importante falar que se você está aqui e não imagina, sobre hipótese alguma, realizar a prova da SpaceX, você está aqui porque está estudando para a prova do colégio, para um vestibular, para o Enem. Essa aula também é para você. Nós direcionamos o foco para a SpaceX porque tudo o que está nessa aula, todas as informações, foram extraídas dos livros referências da prova da SpaceX. Ou seja, quando você abre o manual do candidato, você verifica que tem livros de história. Tudo que eu coloquei nessa aula foram tiradas desse livro. Tudo. Se você pegar os 5 livros, você vai conferir nos 5 livros de onde eu extraí todas essas informações. Só que o meu trabalho aqui é simplificar a sua vida. É juntar todas essas informações e preparar a aula, certo? Então você não precisa ir atrás dos livros, porque eu já fiz isso para você e você está colhendo os frutos aqui nesta aula, aqui nesses vídeos. Inclusive, ao longo da aula, você vai analisar que eu colocarei 2 textos. E esses 2 textos foram extraídos de 2 destas referências da prova da SpaceX. Bom, o que nós veremos hoje? Hoje nós veremos as origens do feudalismo. Ou seja, o que é o feudalismo? O que acontece na Europa Ocidental? A partir de quando que essa estrutura inicia? Quais são as principais características? É isso que a gente vai analisar. E aí, nas outras 2 aulas, nós vamos aprofundar sobre outros temas. Beleza? Tranquilo? Bom, espero que você esteja com o seu caderno, espero que você esteja com a sua caneta. Agora é o momento em que eu vou ficar pequenininho para você, porque quando eu fico pequenininho para você e fico preto e branco, é sinal que vem bastante conteúdo por aí. Bom, vamos lá. Inicialmente, eu começo a aula com essa citação do livro História e Movimento, um dos livros de referência da SpaceX, dos autores Azevedo e Seriacope, que diz: o feudalismo foi a forma de organização política, social e econômica predominante na Europa Ocidental durante parte da Idade Média. Começou a se estruturar por volta do século VIII no Reino Franco, propagando-se depois para outras regiões da Europa Ocidental. A partir desse texto, eu vou pincelar algumas observações. Então, nós ficaremos ao longo dos próximos 2 ou 3 minutos apenas nessa aba. Não há necessidade que você copie esse texto. Há necessidade que você preste atenção nos encaminhamentos que eu farei a partir dele, porque serão de extrema importância e de extrema relevância para a continuidade de nossa aula. Bom, vamos lá. Primeiro, esta palavra, feudalismo. Essa palavra, esse conceito, é derivado de feudo. Feudo é uma palavra de origem germânica. Então, quando você estuda a etimologia de feudo, você vai chegar lá em sua origem e a origem germânica. A palavra feudo deriva de um termo germânico, feu, F-E-H-U, que significava basicamente gado. Ao longo do tempo, esse termo feudo evolui para
bem de importância, bem oferecido em troca de algo. Eu vou me aproximar de você. Vamos lá. Provavelmente, você, se já terminou a escola ou se já está aí no seu 7º ano, se você for um aluno de ensino fundamental 2, ou se você é um aluno de ensino médio, você deve associar feudo à terra. Ou seja, sempre que falamos de feudo, falamos de terra. E pasme, não tem nada a ver. Na verdade, não é que não tem nada a ver, mas não está certo essa relação. Não está certo você sempre relacionar feudo à terra. Porque naquele período, feudo era, presta atenção, bem de importância, bem oferecido em troca de algo. Um feudo poderia ser, por exemplo, o monopólio de você cobrar imposto sobre determinada região. Feudo poderia ser, por exemplo, o monopólio de você aplicar a justiça em determinada localidade. Feudo poderia ser eu conceder para sua família o monopólio sobre a aplicação de pedágio em uma ponte. E feudo poderia ser terra. É claro que a terra era a grande unidade de riqueza daquele período. E muitas terras foram concedidas no período do feudalismo. Então associou-se feudo à terra. Mas essa associação pura e simples, ela está errada. Terra é um dos elementos do que seria um feudo. Então vocês notaram que feudo não é só uma propriedade imóvel? Então, essa estrutura de concessão, olha que interessante, essa estrutura de concessão e de formação de relação de dependência, relação de fidelidade, relação de proteção, relações de concessões, foi a base da organização política, social e econômica da Europa Ocidental durante parte da Idade Média. Convencionou-se historicamente a colocar a Idade Média entre os séculos V e XV, ou seja, durante 10 séculos. E nesse período, uma fatia é particularmente aquilo que nós chamamos de feudalismo, que começa a se estruturar já no Reino Franco, a partir do século VIII. Se você não faz ideia do que foi o Reino Franco, eu te convido a assistir às nossas 2 aulas, depois dessa, sobre reinos germânicos. Eu publiquei aulas sobre reinos germânicos, inclusive uma aula toda especial sobre o Reino Franco. Beleza? Então, aqui você entendeu o que é o feudalismo. O feudalismo é um sistema de concessões, de benesses, de relações de dependência, de relações de fidelidade, de principalmente relações militares. Isso é o feudalismo, e não apenas a concessão de terra. Então, feudo não é só terra. Feudo poderia ser qualquer outro benefício, qualquer outro bem de importância, bem oferecido em troca de algo. Beleza? Bom, vou voltar a ficar pequenininho, um pouquinho distante de você, porque agora aparecerá o nosso quadro. Lembra que eu expliquei que nós estudaremos a origem do feudalismo? E eu vou partir da seguinte análise. O feudalismo ele foi marcado pela ruralização da sociedade europeia ocidental. Ruralização da sociedade europeia ocidental. Só que eu preciso entender, eu preciso retomar onde e como aconteceu esse processo de ruralização. O que houve? Nós já estudamos bastante dele nas aulas sobre reinos germânicos. Só que eu preciso retomar. Por quê? Porque o estudo de história ele é sempre contínuo. Você não pode fechar um vídeo, virar uma página e não retomar mais o que foi estudado anteriormente. Porque, como é muito conteúdo, você corre o risco de não lembrar de conceitos importantes, isso comprometer todos os seus estudos. Porque você precisa bem lembrar que quando nós falamos de Idade Média, que quando nós falamos de feudalismo, há a mescla de costumes e tradições romanas e germânicas. Não foi só
um juntadão, uma união de valores germânicos que formou a Idade Média, e nem só de valores romanos. Foi uma mescla de valores, de princípios, de tradições e de culturas que criaram uma nova sociedade, correto? Bom, esse processo de ruralização, ele começa, isso não é nenhuma novidade, porque nós já vimos em aulas anteriores, mas vamos lá, vamos retomar. Ele começa em um processo de crescente onda a partir do declínio do Império Romano, sobretudo impulsionado pelas invasões germânicas. Vamos lá, porque chegou a hora dos desenhos. Imagine que esse círculo que eu estou desenhando para vocês é ou foi uma cidade romana, correto? E ao redor dessa cidade, nós tínhamos em verde muitas propriedades rurais, correto? Muitas propriedades, só que, obviamente, na mão de poucas pessoas. Bom, quando os germânicos passam a invadir, sobretudo, as cidades do Império Romano, em declínio absoluto, em crise absoluta, muitas pessoas que moravam nessas cidades e que estavam inseguras, com medo, passam a fugir para as áreas do campo. Só que agora é que vem um detalhe que eu preciso contar para você. Muitas pessoas que fugiam para o campo eram donos de propriedades no campo, eram donos de terras. Grandes líderes políticos, grandes líderes militares ou grandes comerciantes tinham terras. Viviam muitas vezes nas cidades, mas tinham as suas terras. Então essas pessoas fugiam para suas propriedades. Só que a massa da população não era dona de terras, não tinha propriedades e estava fugindo também. Essas pessoas acabaram criando uma relação de dependência e proteção com os donos daquelas terras. Por quê? Porque quando elas fugiam para o campo, não tendo terras, elas precisavam de uma propriedade para que elas pudessem sobreviver, para que elas pudessem trabalhar e para que elas pudessem continuar a sua vida. Então, o proprietário de terra precisa dessas pessoas para trabalhar as suas terras. E essas pessoas precisam trabalhar para garantir a sua subsistência. Então, cria-se a relação do colonato. Muitas pessoas fogem das cidades, vão para a área rural, ou para tocar as suas propriedades, ou para trabalhar para as outras pessoas. Então, esse clima de insegurança que passa a rondar o Ocidente, a Europa Ocidental, com o declínio do Império Romano e as invasões germânicas, é que estrutura esse processo de ruralização. Então as pessoas começam a fugir, abandonar as cidades, isso faz com que a vida nas cidades praticamente que deixe de existir, que as relações comerciais urbanas praticamente que deixe de existir. Por quê? Porque as pessoas estão fugindo. Bom, claramente que ao redor do que era antes as cidades, você começa a ter essas propriedades, certo? Então olha aqui as propriedades surgindo. As propriedades estão surgindo aqui, olha só. Só que, como está em crise o Império Romano, nós não temos mais aquele exército unificado, lutando em prol das pessoas. A força militar, ela praticamente declina, ela deixa de existir a força militar organizada, porque a sociedade está numa crise muito grande. Está acontecendo invasões, formações de reinos germânicos, as pessoas estão fugindo, está acontecendo realmente uma desordem na Europa Ocidental. Então essas pessoas que começaram a se refugiar nessas terras, nessas propriedades, começam elas próprias a terem as suas forças militares. Começam realmente a ter ali guerreiros, cavalheiros para proteger as suas terras, a sua vida, os seus domínios e as pessoas que trabalhavam para ele, porque ele precisava dessas pessoas. Só que, gente,
O que esse senhor vai ter para oferecer para essas pessoas? Dinheiro? Em uma sociedade onde a economia praticamente que passa a inexistir, onde as relações de comércio já não são mais as mesmas, criam e passam a ter uma inatividade absurda, o que você vai oferecer para a pessoa ser ali um integrante, para a pessoa ser ali um líder das forças militares? E para proteger o território, para proteger o lugar. É aí que vem a questão das concessões. Lembra do feudo? Que o feudo é uma concessão, não só de terra, mas de privilégios. Por exemplo, concessão de cobrança de impostos, concessão de aplicação da justiça, concessão de administração do castelo, concessão de uma série de coisas e também de terra, que era a principal fonte de riqueza e poder naquele período. A partir daí, você vai criando um cenário de concessões e de formação de relação, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, essas pessoas acabam tendo uma relação cada vez mais de dependência, reciprocidade, proteção. Ainda existe o rei, A gente analisou quando nós estudamos, por exemplo, o Reino Franco. Só que nós vimos também que chegou um momento onde o rei passa a existir, mas o poder ele vai cada vez ficando mais descentralizado. Ele vai perdendo a centralização burocrática. Então ele continua sendo rei, continua sendo respeitado enquanto rei, mas ele perde o controle sobre boa parte de seus domínios. Ele se torna, em alguns lugares, uma figura representativa. Ele não tem o poder que muitos reis tiveram anteriormente a ele e nem que muitos reis terão daqui a pouco na formação dos estados nacionais. Então, sabendo que o feudalismo é essa relação a partir da ruralização, de reciprocidade, de concessões, de proteção, relações militares, é que vai se estruturar o que nós conhecemos como as peculiaridades do feudalismo. E agora, nós vamos direcionar todas as nossas explicações sobre os senhores feudais, sobre aquelas pessoas que tinham um controle político, econômico e social daquela sociedade europeia ocidental. Quem eram essas pessoas, o que elas faziam, como se estruturava, vai chegar figuras como suzeranos e vassalos, tudo isso é fundamental para a gente conseguir analisar essa sociedade, conseguir analisar como funcionava esse momento, esse período histórico. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, que era uma estrutura marcada por concessões de terras ou de outros direitos, como nós já falamos. E isso se pulverizou na Europa Ocidental. Era feita tanto por reis como por grandes proprietários. Então havia essas concessões, havia essa troca de benesses, de garantias, de direitos e de deveres. Isso era algo muito particular. Isso vai formando os senhorios. O que é o senhorio? A terra. Lembra? O feudo é um bem de importância. É um bem oferecido em troca de algo. Esse bem pode ser terra, senhorios, ou pode ser outros. Cobrança de imposto, aplicação da justiça e etc., como nós já falamos. Então, nessa estrutura de concessões, vai se formando os senhorios. E isso claramente vai descentralizando cada vez mais o poder. Vamos lá para os desenhos de novo. Imagina que eu sou dono dessa propriedade de terra. Só que eu não consigo administrar essa propriedade de terra toda, por uma série de questões. Eu vou dividir essa propriedade. Eu vou dividir essa parte grande aqui. Essa aqui é minha, tá? Isso aqui é meu. Agora, essa parte aqui que sobrou, eu vou dividir em 2. Então, eu concedo aqui para a pessoa 1 e eu concedo aqui para a pessoa 2. Só que a pessoa 1, ela fala assim, ainda é muito grande. Eu vou subdividir isso daqui em 4. E vou conceder para mais 4 pessoas. E essa pessoa 2 fala assim, isso aqui é muito grande. Eu vou dividir isso aqui em 6 propriedades e vou conceder para mais 6 pessoas. Então, esse era o cenário europeu no medievo, no feudalismo. Era de concessões. E vocês devem imaginar que não era só divisão de terra. Era concessão da cobrança de impostos, de pedágios, de uma série de outras questões. Isso, gente, é o feudalismo. Isso é a Europa Ocidental nesse período. É aí que vai surgir a figura do suzerano. Lembra e não esquece, eu preciso de você perto agora. Suzerano é sempre quem
concede, é sempre quem fornece, é sempre quem dá algo. Esse é o suzerano, tá bom? Aquele que concedia um feudo. E aqui eu reforço. Pode ser uma terra, o senhorio, direito de cobrar imposto, controle da justiça, administração do castelo e etc. Quem recebe a benesse é o vassalo. Então, vassalo é quem recebe, suzerano é quem concede. Vassalo é quem recebe, suzerano é quem concede. Grava essa musiquinha que você nunca mais vai esquecer. O vassalo é quem recebe, o suzerano é quem concede. O vassalo é quem recebe, o suzerano é quem concede. Até rimou, certo? Bom, era uma troca baseada, como vocês devem imaginar, em lealdade, em apoio inclusive militar. Ambos tinham deveres uns com os outros, os suzeranos com os vassalos e os vassalos com os suzeranos, correto? Era feita inclusive uma cerimônia, com vários ritos, com várias etapas, cerimônia de suzerania e vassalagem. Olha que legal. Inclusive, vou gravar um vídeo para o canal sobre isso. Então, você se inscreve, porque aí você vai conseguir ter acesso a essas aulas que vai complementar muito a sua formação. Enfim, tem aí o suzerano e tem o vassalo. Só que imagina, eu sou um vassalo, ganhei uma grande quantidade de terra. Eu posso conceder para outras pessoas? Pode. E aí, olha que legal. Eu vou me tornar, ao mesmo tempo, um vassalo e um senhor feudal, um suzerano. Por quê? Porque eu recebi uma concessão. Então eu sou vassalo de alguém. Mas eu peguei parte disso e dei para outras pessoas. Lembra? Suzerano é quem concede, vassalo é quem recebe. Então eu recebi de alguém algo, eu sou vassalo desse cara. Mas eu dei parte desse algo para outras pessoas. Então eu sou suzerano deles. Eu sou senhor feudal também. E isso foi se estabelecendo por toda a Europa, num processo que nós chamamos de subinfeudação das terras. Por isso que o poder fica descentralizado. O rei ainda existia, o rei ainda tinha importância, menor, mas ainda tinha importância. As pessoas garantiam obediência ao rei ainda, nem que seja só teórica. A liderança do exército, quando juntavam as forças militares para proteger uma região, ainda era do rei. Então vocês percebem que os reis, eles vão tendo uma limitação muito grande de poder. O poder político vai se fragmentando demais. Por quê? Porque dentro dos seus domínios, o senhor feudal é quem mandava. E naquela época, vocês acham mesmo que o rei ele tem notícia, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares? Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de ser inocente. É claro que não. Se hoje, com toda a informatização, dependendo do tamanho da empresa, é difícil você ter controle, imagina naquela época. Porque dentro de seus domínios, o senhor feudal ele podia aplicar as leis, podia aplicar a justiça, podia declarar guerra, fazer paz. Ou seja, ele era o dominador do local. Por isso que quando as pessoas têm muito poder, hoje a gente brinca, né? Fala, olha, a pessoa é a senhora feudal daquele local. Porque ela que manda, ela que desmanda. Ela deve algumas obrigações, óbvio, ao seu suzerano, mas ela tem ali toda uma estrutura que também ela é suzerana de alguém. Então, isso é o cenário da Europa Ocidental no que diz respeito à formação dos feudos. Na próxima aula, a gente vai estudar as particularidades. Como era a economia dessa sociedade, como era a sociedade, qual era o papel da igreja, como funcionavam as relações de trabalho e as técnicas de trabalho, tudo isso a gente vai estudar. Mas antes de finalizar essa aula, eu gostaria de colocar mais uma citação de uma das nossas referências da prova da SpaceX, que é do livro Toda a História, História Geral e História do Brasil, do José Jobson de Arruda e o Nelson Piletti, que diz: quando um suzerano dispunha-se a receber em sua clientela um novo vassalo, comprometia-se a dar-lhe condições de sobreviver e de se armar. Dessa forma, a terra, principal objeto de concessão como feudo, funcionava como contrapartida do suzerano ao vassalo pelos serviços prestados. Mas não era a única. Um feudo podia ser também a concessão do direito de cobrar impostos numa determinada região ou do direito de cobrança de pedágio sobre uma ponte, por exemplo. Então vocês viram? É importante nessa aula você conseguir descaracterizar um pouquinho aquela relação de que
feudo sempre é terra. Convencionalmente, na história, como a gente simplifica muita coisa, isso entra na nossa cabeça, né? Nosso feudo sempre é terra. E não. O feudo pode ser essa concessão de várias outras questões, como nós vimos. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nessa aula, tá bom? Não esquece de se inscrever em nosso canal. Quase 90% das pessoas que assistem às nossas aulas não são inscritas. E aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, tem todas as informações que você precisa. Foi um privilégio ter você até aqui. Muito obrigado pela confiança e eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.